Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje, 24 de fevereiro, nós tivemos uma triste notícia, na parte da manhã, onde a Rússia iniciou bombardeios na Ucrânia e causando assim um estremecimento em toda a humanidade. Pelo simples fato de que isso pode desencadear uma guerra sem precedentes, porque nós estamos falando de potências, que apesar de a Rússia e a Ucrânia, pelo menos a Ucrânia, não ser essa potência toda, mas ela tem um país que a apoia, que é os Estados Unidos. E a Rússia também é uma potência bélica, e nós sabemos que uma vez que a Rússia entrar em guerra com a Ucrânia e automaticamente entrar em guerra com os Estados Unidos, nós sabemos que a China vai tomar partido e a Coreia do Norte, que já endemoniza os Estados Unidos há anos. Então, essas notícias, então, elas causam um certo pavor, por causa das proporções que isso pode chegar a atingir. E não me parece que haverá um acordo, Mas eu quero lembrar você, meu amado amigo aqui do canal, e todos que estão onde está chegando esse vídeo, que apesar de as guerras serem eminentes, elas serem... Está na Bíblia, há profecia sobre guerras, e rumores de guerras, mas o mundo não vai se acabar na guerra. A gente pode sim enfrentar dias terríveis, que na verdade, a Bíblia fala que no fim dos tempos, as coisas iriam aumentar muito, guerra, violência, e é o que a gente está vendo, desde 2021 nós estamos assustados com o Covid, e ele, apesar de tomarmos vacina, mas agora está tendo várias variações, que isso causa muito temor. E fora isso, outras doenças que parecia que estavam um pouco adormecida, voltou também com força total, inclusive com novas cepas, como por exemplo a AIDS, que é uma epidemia, que ela tem uma nova cepa perigosíssima, e também H1N1, porque na verdade nunca na história da humanidade as pessoas tiveram que viver com 3 epidemias ao mesmo tempo, São 3 que a gente vive, a Covid, H1N1 e AIDS. E o Covid tem a sua nova cepa, que é o H3N2, que realmente está causando um terror por onde passa, E agora, guerra. Fora a natureza enfurecida, como a gente teve esses dias terríveis, no Rio de Janeiro, de Petrópolis, onde, nossa, coisas, enchente, é terrível, terrível. Então são momentos terríveis, mas a Bíblia fala que o mundo não vai se acabar com essas coisas, a gente vai ser atormentados por elas, mas o mundo não vai se acabar. E eu queria trazer um texto que fala justamente desse tempo de aflição, de desespero. E Deus tem uma resposta, Deus tem um socorro, e eu creio que Deus vai socorrer você. Talvez a gente está vivendo tudo isso que eu acabei de narrar, fora isso tem os problemas pessoais que às vezes você está vivendo e que está te causando muito desespero. Porém, eu quero te dizer que Deus, no meio do desespero, Ele faz grandes milagres. Sabe por quê? Porque Deus é bom. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Então vamos lá. O rei da Síria já queria destruir Samaria já há muito tempo. Tanto que, se você ler os capítulos anteriores, ele já planejou isso e já tentou fazer isso. Mas aconteceu algumas coisas estranhas. Que, por exemplo, uns versículos logo acima vai falar de Eliseu cegando pelo poder de Deus um exército completo. E ao fazer isso, o exército não pôde
fazer o seu intento, que era acabar com o povo de Israel. E outros textos antes vai contar vários episódios onde Deus interveio e não permitiu que acontecesse nada. Então, vamos lá. Na visão dos assírios, isso é algo muito estranho. Então, o que acontece? Ao invés de eles virem atacar, que é o normal, que é o que eles fazem, né, do decorrer da história, nessa narrativa aqui, eles não invadem. Eles não vão lá em Samaria. Eles só cercam. Que é terrível. Por quê? Porque quando ele cercou, ele não permitia que comida chegasse, ou que alguém chegasse, ou que alguém saía. Isso significa que a cidade só poderia viver do que tinha. E é óbvio que uma hora ia acabar, né? Então, só podia viver do que tinha. E aí eles cercaram. E houve grande fome em Samaria, porque eis que o cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. Então, depois de ter ficado cercado por muito tempo, o autor aqui faz uma narração aqui estarrecedora do que se estava vendendo, do preço e principalmente do produto. Primeiro, o produto, ele fala que era uma cabeça de jumento. Então, por quê? Porque a carne tinha acabado. Eles não tinham como sair e nem tinha como entrar produto. Então, eles só podiam viver do que tinha. Uma hora acaba. Então, não tinha o que comprar. E eles passaram a vender a cabeça do jumento, que com certeza tem pouquíssimas carnes, mas era o que poderia ser vendido e que as pessoas poderiam comprar e comer. E ele fala que era 80 peças de prata, ou seja, era um preço caríssimo. Parece um pouco que a gente está vivendo agora, né? Não que... se bem que a gente viu notícia no G1, né, de pessoas que estavam querendo ossos para poder comer, né? Então você vê que quando a coisa aperta demais, né, você trabalha com o que tem, e às vezes com o que tem é desesperador. E aqui ele diz que e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba. Provavelmente isso era um tipo de combustível que as pessoas faziam para poder alimentar, para poder ter fogo, para poder... nós estamos falando de um momento onde não tinha essa tecnologia que tinha hoje. Então, era feito com lenha, mas uma hora a lenha acaba. Tinha alguns outros processos, mas agora não tinha mais o que fazer. Então, para poder fazer essa carne, precisa de combustível, de uma forma de fazer. Então, aqui estão vendendo esterco de pombo, que era um tipo de... Era o que se tinha, né? Para poder fazer, para poder sobreviver. Então, aqui, uma história alarmante. E até isso, que é tão irrisório, pombo tem em todo lugar, isso é tão irrisório que, mesmo assim, era caro. O que o texto está querendo deixar claro aqui é que não havia tanto problema com o dinheiro. O povo lá tinha dinheiro. O problema é que estava tudo cercado, não tinha o que fazer, não tinha como resolver esse problema. O problema não era dinheiro, o problema é que a falta de comida, não havia possibilidades. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe brandou, dizendo: acode, meu rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor não te acode, de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Então, dentro dessa situação precária, o rei, passeando pelo muro, ele vê uma mulher que clama por socorro. Provavelmente o rei, ele já devia ter saído de uma situação assim. Provavelmente ele estava no palácio, em algum local, e as pessoas não paravam de clamar e pedir ajuda a ele. Porque numa situação dessa, todo mundo vai no governante. Ele talvez saindo para esparecer, para poder pensar, porque ele não tinha como ajudar. Vem essa mulher e pede socorro para ele. E ele vai ficar estarrecido com o que ela vai dizer. Então, a primeira coisa que eu quero chamar sua atenção aqui é que ele, sendo governante, ele tendo poderes, mas ele não pode fazer nada. Às vezes chega a situação na nossa vida que você tem inteligência, você tem profissão, você tem possibilidades, mesmo assim você não consegue fazer nada. Mesmo assim você não consegue resolver a situação. Então, um rei que poderia, mas no fundo não pode nada, diante da situação que apareceu. Diante de crises, de problemas, às vezes você se sente da mesma forma. Você é uma pessoa capaz,
mas você não tem o que fazer, não tem o como fazer. E é nessas horas que eu quero dizer para você que Deus pode vir e intervir na tua história e fazer coisas maravilhosas e grandiosas. E aí ele diz: e disse mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dai-me cá teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o teu filho. Cozemos, pois, ou seja, cozinharam o meu filho e comamos. Mas disse-lhe eu outro dia: dá cá o teu filho para que eu coma, e escondeu o seu filho. Então, ela fala aqui algo que é assustador. Não sei se aqui em Brasília tem muito mendigo, né? E não sei se você já percebeu que o mendigo, quando você vai parar para falar com ele, você já viu que eles são meio, não bate bem da cabeça, começa a falar coisas que não tem nada a ver. Por que isso? Porque eles não se alimentam, e para poder entorpecer os sentidos, ele bebe pinga. Ele vive na pinga, vive bebendo bebida alcoólica e praticamente tem muita dificuldade de comer. Come muito pouco. E uma boa parte das vezes não come nada. Por quê? Então, quando a comida ela não entra no corpo, você vai ter problemas mentais. O nosso corpo precisa se alimentar. Então, o fato de você não se alimentar, você começa a ter certos problemas na cabeça. Então, esse aqui é o quadro. A fome estava tão grande, estava tão terrível, e não estava mais raciocinando direito essas mulheres. Então, elas tiveram essa ideia macabra. Né? Mas por que ela teve essa ideia macabra? Porque ela não estava mais no seu juízo normal, por causa da falta de comida. Então, elas combinam de uma cozinhar o filho da outra. Beleza, ela cozinhou o filho, cozinhou o filho. Quando ela cozinhou o filho, ela comeu. Logo entrou comida no organismo. Bem ou mal entrou. Então ela passou a quê? A raciocinar melhor. E aí ela percebeu a loucura que estava fazendo. E é lógico que ela não quer mais fazer isso. E elas entram em conflito. Só que é uma história, você vê que é uma degradação terrível. Aí você pergunta assim, mas por que Deus permitiu que chegasse até esse ponto? Quando você lê o livro de Reis, você entende que o povo aqui abandonou Deus faz tempo. E por mais que Deus intervisse na história deles, eles ainda assim não deixaram de ser idólatra. Né? Havia dentro, e aqui em Samaria, essa aqui é o motivo da briga que vai ter lá no livro de Mateus, né? Lá no Novo Testamento, quando as pessoas rejeitam os samaritanos. Elas rejeitam os samaritanos justamente por causa disso, porque em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, uma das capitais do Reino do Norte, o que acontecia lá? Havia mistura demais de deuses, né? Havia mistura de povos. Então, na visão lá do Novo Testamento, eles vão dizer que eles não eram judeus puros, né? Eles não eram judeus, eram judeus misturados na cabeça deles. Então, mas isso é uma outra história. Ao ouvir isso aqui, ao ouvir essa história terrível, o rei, olha o que o rei diz. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou a sua veste, ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre sua carne. Era um costume judeu onde a pessoa se humilhava ao extremo. Quando ela estava estarrecida, ela se humilhava ao extremo, pedindo a misericórdia de Deus. O que ele ouviu foi horrível, porque, irmão, se tem uma coisa que mexe com os nossos brios, que mexe com a nossa cabeça, é criança sofrendo. Né? Não tem jeito, isso aí, nossa, isso arrebenta a gente. Então, você vê que o cara falou que ela matou o próprio filho. Essa história é horrível. É claro que ela seria punida de morte em outras circunstâncias, mas aqui nós estamos falando de um ser, todo mundo morrendo, o povo morrendo de fome, a coisa terrível. E ele fica extremamente... Só que assim, esse rei, olha o que acontece. E disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, hoje ficar sobre ele. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele está culpando a Deus. Havia um profeta muito famoso, que era Eliseu, substituto de Elias, que falava pela palavra de Deus. Agora ele fala assim, eu vou matar o profeta. Por quê? Porque esse Deus, ele não existe, ou ele não faz nada, tal. Ele culpa o profeta e ele culpa Deus. E toda vez que a gente
não consegue resolver as nossas questões, a gente arruma um culpado. Foi assim com Adão e Eva, né? Adão culpou Eva, culpou Deus. Ó Deus, foi você que me deu Eva. Então, a gente sempre tenta arrumar culpados, mas nunca olhamos para nós mesmos. Esse rei, por exemplo, ele adorava o Deus de Israel, mas adorava outras divindades, porque as outras divindades não tinham problema em receber adoração. Por exemplo, você é adorador de Baal, Baal fala assim, você pode me adorar e adorar outro se você quiser, até o Deus de Israel, não tem problema, me adorando. Agora, o Deus de Israel, ele cobra adoração única. Por quê? Porque não existe outros deuses, só existe um Deus, que é o Deus de Israel. Os outros deuses é invenção humana, os outros aquilo que pseudo nome de deuses, na verdade, são ações do diabo, apenas isso. Só existem duas forças atuantes aqui no mundo, que é Deus e diabo, nada mais. Teve até uma pessoa que me perguntou, lá de Campos Verdes, né, deve estar aqui no canal também, ela deve se lembrar disso, que me perguntou as curas que acontecem, porque na verdade curas acontecem em todos os ambientes, né? Todos os ambientes religiosos acontece cura, lá na igreja católica, no budismo, no espiritismo, no hinduísmo, todas essas gamas de religiões há testemunhos de curas. E a pergunta é, quem curou? Né? Quem curou? A Bíblia apresenta duas fontes apenas, Deus e o diabo. Apresenta o diabo trazendo curas para aprisionar as pessoas no erro, e a Bíblia apresenta Deus que abençoa curando e pune curando. Deus pune curando. Então, só existem essas duas fontes. Você fala assim, por exemplo, não, a pessoa vai lá e agradece, obrigado pelo santo tal que me trouxe a cura. Bem, o santo tal não curou. Quem curou ou foi Deus ou foi o diabo. Aí você vai perguntar para mim, então quem foi? Não sei. A Bíblia se cala, eu me calo também. Eu não posso falar aquilo que a Bíblia não fala. Eu só sei de onde vêm as fontes. Agora, quem te trouxe a cura, eu já não sei. Eu prefiro calar. Agora, então ele culpa Deus. Culpa Deus e agora quer ir matar o profeta. Então, estando Eliseu assentado na sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse aos anciões, viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechar-lhe a porta e empurrar-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse, eis que esse mal veio do Senhor. Quem mais, pois, esperaria do Senhor? Então, o profeta, Deus traz a revelação do profeta, o profeta sabe que o rei está vindo para o matar, e aqui confirma exatamente o que eu acabei de dizer, que o rei culpa, na verdade, Deus pelo mal. Não é capaz de olhar para si, não é capaz de olhar por todo o histórico, mas existe um culpado, e o culpado é Deus. No próximo vídeo eu vou continuar a história, que é um relato impressionante da ação miraculosa de Deus. O que eu quero dizer, encerrar esse vídeo dizendo que por mais que a situação esteja desesperadora, que é o que você vai ver no próximo vídeo, Deus pode reverter completamente a situação. É como eu estou dizendo, veio a pandemia, veio novas cepas, parece que a natureza está em fúria, coisas horríveis a gente tem presenciado, e agora a guerra iminente. Isso tudo causa pânico e temor no nosso coração, fora os problemas habituais do dia a dia, que às vezes a gente tem, perdas, e isso mexe com a gente. Mas eu quero te dizer o seguinte, nada sai do controle da mão de Deus. Deus está controlando tudo. Ele sabe o que ele vai fazer, e essa é a virtude de ser cristão. O cristão que entende a palavra, ele descansa no Senhor, mesmo diante de tantas dificuldades. Tem até uma passagem que fala assim, que ainda que os montes se transtornem, eu vou ficar firme, porque nós sabemos em quem temos crido. A palavra de Deus, ela não falha. A Bíblia deixa claro que o mundo não vai se acabar em guerra. Agora, o mundo pode ser castigado com a guerra. Isso pode acontecer
é o que prova, é o que está diante dos nossos olhos. A gente não sabe até que ponto essas coisas vai, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tem poder bélico tão forte que pode acabar com o mundo umas 70 vezes com o armamento que tem, acabar com o planeta Terra todinho. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer porque é bíblico. Isso não vai acontecer. Agora, é claro que o mundo pode sofrer com esses atos. Aí sim pode. Assim como nós sofremos na Segunda Guerra, nós podemos sofrer muito com esse rumor, né? Esse rumor. Eu não sei, nós não sabemos de nada, quem sabe é Deus, mas o que eu quero te tranquilizar é que Deus não perde o controle de nada. Deus não perdeu o controle de Samaria, Deus não está perdendo o controle do mundo e Deus não perde o controle da tua vida. Você pode confiar em Deus e acreditar que Ele vai te ajudar, porque Ele vai mesmo. Deus vai te tirar dessa angústia, Deus vai te tirar desse desespero. O Todo-Poderoso vai estender a mão sobre você e vai ser generoso com a sua bondosa mão para te ajudar. Amém? Fica na paz e na graça e que Deus te abençoe sempre.